Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente dessa casa, que ora preside esses trabalhos, Almir Vieira, os demais colegas que estão aqui na Câmara de Vereadores, quem nos acompanha também na plenária e quem está nos acompanhando em casa pela TVL e pela internet. Senhores, eu gostaria aqui de iniciar minha fala trazendo aqui, eu tenho certeza que o sentimento não só meu, mas dos senhores e de grande parte da população desse nosso país. O sentimento de indignação com o anúncio que foi feito da contenção de recursos que vai atingir diretamente a Polícia Federal e, com isso, diminuir o contingente e as pessoas, os profissionais envolvidos diretamente nas investigações da Operação Lava Jato. Senhores, em Curitiba, a força-tarefa dos seus 9 delegados vai perder 5 deles e apenas 4 vão continuar atuando em Curitiba. Isso não significa, obviamente, que a Operação Lava Jato vai acabar, até porque ela já tomou proporções que realmente são difíceis de frear. Mas, a partir do momento que eu não tenho mais as ações concentradas em Curitiba, e sim espalhadas, através dos estados, sem dúvida nenhuma que é mais fácil acabar intervindo em alguns desses casos, já que se perde a força que se tem hoje, a operação concentrada em Curitiba, principalmente na agilidade dos seus despachos. O juiz Sérgio Moro tem feito isso e, infelizmente, com essa contenção de recursos, nós vamos ter, sim, o enfraquecimento da Operação Lava Jato. Lamentar muito, porque só o que a Operação Lava Jato já recuperou, os números que ela nos mostrou, que nos mostrou e mostrou o Brasil inteiro, com certeza já se pagou o salário desses agentes por alguns anos de trabalho. Então é lamentável a atitude da contenção de recursos com relação àquele dinheiro destinado, ao orçamento destinado à Polícia Federal que vem atingir diretamente a Operação Lava Jato. Uma parte... Ouço. Com a autorização do orador, vereador Ricardo Alba. Vereador Marcelo Lanzarin, parabéns por trazer este tema tão importante a esta tribuna. Há uma intenção, sim, do governo federal, de forma suprapartidária, enfraquecer a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é uma verdadeira reforma política que está passando a limpo esse país, está colocando gente grande na cadeia, deputados federais, senadores, ministros, ou seja, há um intuito de enfraquecer a Polícia Federal, os procuradores federais e, consequentemente, o juiz Sérgio Moro. Como Vossa Excelência falou, já foram recuperados mais de R$1 bilhão em acordos de leniência que voltaram, que tinham sido roubados, numa linguagem clara, e voltaram aos cofres públicos. E, é claro, há muito interesse em desmantelar a Operação Lava Jato, sobretudo também aqui em Blumenau, que foi citada, inclusive, há algum interesse aí que os soldados que foi mencionado já em delação não sejam identificados. Tem que investigar e tem que identificar todo mundo. Parabéns. Muito obrigado, vereador Ricardo Alba. Também gostaria de abordar aqui, na tarde de hoje, já foi assunto aqui, preocupação dos colegas vereadores, a questão do aeroporto aqui de Blumenau. O quanto realmente nós não termos o balizamento noturno, a pista ampliada, o quanto isso tem representado de prejuízos para Blumenau. Não só na questão da saúde, como foi abordado aqui pelos colegas, mas também pela questão econômica. E aí, quando nós temos a informação de que o necessário para que o aeroporto de Blumenau passasse a ter uma estrutura adequada para receber voos comerciais, para que ele efetivamente pudesse ter um movimento maior, nós estamos falando aqui de R$2,5 milhões de reais. E aí, senador, vereador Ientes, vereador Ientes, aí quando nós olhamos para a nossa bancada, Blumenau, com 2 deputados federais, 1 senador e 3 deputados estaduais,
Senhores, se nós 15 aqui, não formos conjuntamente pressionar os nossos deputados federais e estaduais e o nosso senador Dalírio Beber para que o ano que vem, no mínimo, contingenciem nos seus orçamentos o valor necessário para que esse aeroporto seja efetivamente adequado, senhores, nós temos que pendurar a nossa chuteira e ir para casa. Porque nós estamos falando de 2,5 milhões de reais, um recurso que, sem dúvida nenhuma, não é difícil para os nossos parlamentares, tanto o deputado João Paulo quanto o deputado Décio Lima, senador Dalírio Beber, deputado Ismael, deputado Giacuma, deputada Ana Paula, que possam contingenciar esse recurso aqui para o município de Blumenau. São 2,5 milhões de reais, senhores. Aí é uma questão de prioridade. E nesse quesito aqui também, já fiz menção a semana passada, o vereador Jovino abordou essa questão aqui, também contesto a questão dos recursos aí utilizados, que poderiam ter sido, ao invés de ser utilizados em propaganda, já através do município também adiantar um pouco da manutenção necessária no aeroporto Quero-Quero. Concedo a parte ao vereador. Com autorização do orador, vereador eu ia falar Alexandre Caminho. Alexandre Pereira. Adriano Pereira. Contribuindo, vereador Marcelo, com relação aos recursos, especificamente falando do Fundam, que serão disponibilizados, inclusive um montante significativo, a princípio, para o município de Blumenau. Gostaria de fazer a sugestão aqui que realmente fosse aplicado em prioridades no nosso município, sejam elas na saúde, sejam elas em obras de infraestrutura, sejam elas aí no próprio programa Pavimentação, por exemplo, que está aí com mais de 50 ruas esperando para ser pavimentada com a parte dos moradores, ok, em inúmeras prioridades que nós temos, em educação, onde o CAIC chove dentro, poderia citar vários locais que são prioritários. Eu sei que está se falando aí em aportar recursos para um tal centro de convenções e tal, que eu acredito que o recurso tenha que vir em específico para essa área, não sou contrário ao tal centro de convenções, acho que é importante para a cidade também, mas que não se pegue justamente nem um centavo deste recurso específico para prioridades para se investir no centro de convenções e que se busque uma outra fonte para aplicar nesse setor. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano, pelo seu aparte, é uma preocupação importante. Nós temos que saber também que esses recursos realmente não podem atingir outras áreas, principalmente educação e saúde. Mas o investimento no centro de convenções, e particularmente a questão do aeroporto, eu entendo que com esse investimento, nós vamos ter uma movimentação da economia do município de Blumenau, que gradativamente vai recuperar, sem dúvida nenhuma, esses investimentos e trazer uma maior movimentação, não só para Blumenau, mas para toda a região do Vale. Senhor presidente, só um minutinho para concluir. 1 minuto para Vossa, 1 minuto e 30 para Vossa Excelência. Muito obrigado pela generosidade, presidente, foram 2 apartes. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, vereador Silvio Zimmermann, e pretendo inclusive discutir isso com a secretária de Saúde, Maria Regina Soá. O município hoje tem alguns dos seus ambulatórios gerais em horário estendido, atendendo das 21 horas até a meia-noite, particularmente 4 desses ambulatórios, que no último mês, segundo informações da própria prefeitura, atenderam mais de 2.400 pessoas. O atendimento estendido é importante. Existe, inclusive, uma preocupação em estender o atendimento ao trabalhador das próprias pessoas que são atendidas nas unidades de saúde da família, que funcionam normalmente até às 16 ou 17 horas. Existe um público, que são os trabalhadores, que muitas vezes têm dificuldade de estar buscando atendimento na unidade em função do seu horário de funcionamento. Mas o que eu quero trazer aqui com relação à questão dos ambulatórios gerais, e essa é uma preocupação que eu venho trazendo aqui, não só minha, mas dos profissionais que atuam lá, que já é uma preocupação antiga, eu quero, como eu disse, discutir isso com a secretária de Saúde, é a falta de estrutura em alguns desses ambulatórios, principalmente com relação à questão de atendimentos com um pouco maior gravidade. Esses profissionais se sentem lá desguarnecidos, vamos dizer assim, porque qualquer situação um pouquinho mais grave, há dificuldade em realizar esses atendimentos. Então,
trago aqui a preocupação desses profissionais, entendo que os ambulatórios gerais, principalmente da Velha e do Garcia, poderiam anexar à sua estrutura exames de raio-x, baritar uma sala, adequar ela para poder fazer um exame de raio-x eletivo, inclusive, e, quando necessário, no atendimento de urgência, para avaliar uma possível fratura, ou, enfim, um outro diagnóstico. Então, senhores, o meu tempo já se excedeu, quero trazer essa reflexão com mais calma num outro momento, mas acredito bastante importante essa discussão em função dos investimentos que são extremamente significativos, principalmente de pessoal, para a manutenção desses ambulatórios abertos até a meia-noite. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores.